Fala pessoal, beleza? Me chamo Elton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Ultra. Viram aí na capa do vídeo e também aqui no título, né? Nós vamos falar sobre isso mesmo, dores na região lombar. Algo que assola demais a vida das pessoas, que atrapalha pra caramba o treinamento de força. Nesse vídeo eu vou trazer o que normalmente contribui e algumas coisas que nós podemos fazer para remediar isso. E no final do vídeo eu vou apresentar uma ideia de um protocolo, de uma visão mais básica, mais geral, para tratamento de algumas lesões nessa região que não são tão sérias assim, que são as mais comuns. Então, se já gostou do tema, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para saber sempre quando tiver vídeo novo, porque aqui tu sabe, né? Toda semana conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força, powerlifting, strong e halterofilismo, sempre trazendo informação de maneira honesta. E não se esqueça de ir lá no Instagram e seguir @FoxUtral, que é o perfil oficial aqui do canal. Lá eu sempre notifico quando tem vídeos novos, sempre trazendo links diretos. Então, segue lá também. Então, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Uma coisa bem interessante sobre esses problemas, essas dores na região lombar, que assola praticamente todo ser humano na face da Terra, pode vir de qualquer lugar. Pode vir de uma hernia de disco, pode vir ali de alguma lesão muito pequena em algum músculo bem profundo, pode vir ali de alguma lesão em algum ligamento, tendão, pode vir de uma fratura de uma vértebra, entre outros problemas mais graves aí. Mas seja qual for o problema, é uma coisa que atrapalha demais o progresso de qualquer treinamento. Tá ali treinando bem, tá num progresso bom, e aí vem pá! Dores na região lombar. E tu acaba tendo que interromper o treino corretamente do jeito que tu treinava e tendo que dar 2, 3, 10 passos atrás para poder reiniciar o processo. E não só isso, né, no treino, mas a qualidade de vida, né, para fazer coisas simples como se levantar da cama, do sofá, tomar banho, escovar dente, comer, muitas vezes, dependendo do problema, vira um belo de um pé no saco. Mas assim, seja lá qual for esse problema, ele normalmente vem por causa de um desequilíbrio de forças atuando sobre uma determinada estrutura. Por exemplo, um caso de hernia de disco. Nossa coluna é formada por uma série de estruturas ósseas rígidas, as vértebras, separadas pelos discos vertebrais, né? São estruturas um pouco mais moles. Quando a força, né, que está sendo aplicada, né, por causa da gravidade ou qualquer outra coisa, em cima de uma vértebra, ela aplicada de maneira igual na superfície de toda essa vértebra, dificilmente ocorre algum problema. Agora, quando há uma simetria de força sendo aplicada nessa vértebra, e aí nesse caso pode ocorrer alguma protusão do disco por causa que tem um desequilíbrio de forças. Ou até, por exemplo, uma situação de alguma lesão em algum tendão ligado à coluna vertebral. O treino com qualquer outro tipo de atividade estressa tudo, não só músculos, mas tendões também. E aí, o músculo talvez esteja bem recuperado, esteja forte, mas o tendão não tanto. E aí, a força gerada pelo músculo pode ser superior à força que o tendão é capaz de resistir. Então ele acaba sendo o elo fraco da história e acaba se rompendo. Agora, seja qual for o problema de dor lombar que tu tiver, o descanso absoluto é a pior coisa que tu pode fazer. Raríssimas são as lesões no corpo humano que funcionam bem com base de um descanso absoluto. Por exemplo, uma fratura nas costelas, que são conhecidas por ser uma das recuperações mais rápidas no corpo humano. É impossível tu conseguir mobilizar uma costela. Ela vai estar sempre ali sendo movimentada, sempre sofrendo algum tipo de carga. Será que não tem algum sentido? E uma coisa interessante sobre essas lesões, essas dores lombares, não só lombar, né, mas toda a coluna, como por exemplo, como eu tinha falado, uma hernia de disco, com pouquíssimos dias já é apresentado um grau de atrofia muscular na musculatura que está ali, né, dos eretores de coluna. Eu até recomendo, se tu for um aluno de educação física ou simplesmente uma pessoa interessada nisso, em aprender anatomia, essas coisas, eu recomendo que esqueça bíceps, esqueça quadríceps, esqueça glúteo. Vá aprender primeiro a anatomia da coluna vertebral e os músculos que estão ali circundando a coluna e que provocam o movimento nela. Uma coisa interessante que costuma não ser muito falada, até porque é meio raro, é que se um problema na região lombar ele for levado por muito tempo, ele pode acabar desencadeando problemas respiratórios. Não sei se tu já observou, mas quando tu tem uma dor na lombar, quando tu se levanta e sente aquela dor desgraçada, tu nem respira e tu tensiona demais todos os músculos que flexionam a coluna, desde aqui da região cervical até a região lombar. Tensiona tudo, não só flexões da coluna, mas também músculos que vão ser responsáveis por fazer a depressão da caixa torácica para auxiliar a expelir o ar. Então imagina, isso sendo feito dia após dia, durante muito tempo, várias vezes ao dia, sentindo essa dor, sentindo essa tensão, isso vai aumentar o tônus muscular dessa região, somado à atrofia muscular dos músculos
que vão estar responsáveis por estender a coluna, a tensão exagerada desses músculos que flexionam a coluna e que fazem a depressão da caixa torácica, podem impedir que tu respire normalmente. Então é importante não levar dores lombares por muito tempo e nem se acomodar e ficar deitado esperando que ela passe. Mas antes de pensarmos em algum tipo de tratamento, nós temos que pensar antes na prevenção. Nós temos que observar o que normalmente tende a induzir essas dores lombares. Então, a partir de agora, eu vou listar 5 coisas que tendem a contribuir com dores lombares. Primeira coisa, a técnica inadequada do exercício, que normalmente vai estar acompanhada de tu tirar a coluna vertebral da sua posição anatômica, porque nós temos a flexão da coluna, extensão da coluna e hiperextensão da coluna. O que nós queremos é a extensão da coluna, porque nessa posição de extensão da coluna, a coluna vai estar com a sua curvatura anatômica normal, bem estável em todos os exercícios, principalmente nesses grandes exercícios, tipo agachamento, deadlift, desenvolvimento, remada, essas coisas. E a técnica correta, ela vai também se aplicar ao posicionamento da coluna em situações que não são ótimas. Porque assim, o posicionamento da coluna em extensão, na sua posição anatômica, ela é mais eficiente para a transmissão de força, é uma posição mais segura. Mas em nem todas as situações de nossa vida, não só do treinamento, é possível mantê-la nessa posição. Em algumas situações nós vamos ter que flexionar. Por exemplo, o Strongman. É impossível um Strongman pegar uma pedra de Atlas sem flexionar a coluna vertebral. Isso não quer dizer que a coluna dele vai partir no meio. Mas é o seguinte, o importante é nessas situações que não é possível manter a coluna vertebral na sua posição anatômica, quando vai manter a flexão, tu tem que se concentrar em manter essa posição da coluna flexionada em todo o tempo, contraindo bem os músculos que estabilizam a coluna vertebral. E também a pressão do ar para dentro, né? Botar todo o ar para dentro para ajudar na pressão interna, para estabilizar bem nessa posição. Que normalmente o grande problema é quando tu aplica carga em cima da coluna e aí tu começa a fazer o movimento e no meio do movimento tu muda a posição da coluna. Aí normalmente é aí que vem as lesões. Principalmente quando essa mudança ela é uma flexão e rotação junta. Normalmente é aí que vai vir os maiores problemas relacionados à lesão na coluna lombar. Não só na coluna lombar, né, mas toda a região. O segundo ponto que normalmente tende a induzir muito lesões na região lombar é o aquecimento inadequado. E aqui são 2 pontos. O primeiro é levar a temperatura corporal adequadamente, porque o calor ele dilata as moléculas dos corpos, faz com que os componentes fiquem mais viscoelásticos, melhores lubrificados, minimizando assim a possibilidade de ocorrer lesões. Então, em períodos frios, é bom certificar um pouco mais a questão do aquecimento, de elevar a temperatura corporal. E o segundo ponto é não ficar dando saltos gigantescos na série de aquecimento, ou pior ainda, não fazer série de aquecimento. É um verdadeiro tiro no pé. Violar o princípio do aumento gradativo das cargas é um tiro no pé daqueles. Então, aqueça adequadamente, tanto geral, tanto específico. Terceira coisa que tende a induzir problemas na região lombar são intervalos insuficientes entre as séries. Pois é, né? Todas as estruturas do corpo, elas precisam se recuperar e a região lombar, ela não é diferente. Para pensar, tu tá constantemente aumentando o grau de fadiga dessa região, da região lombar, uma hora ela vai ceder. E aí as lesões podem aparecer. O quarto item que tende a provocar, a induzir problemas na região lombar é tu um dia inteiro tu sentar com uma posição inadequada. Por exemplo, as pessoas tendem a sentar, né, de maneira toda esparramada no sofá, né, e fica o dia inteiro assim. E normalmente está acompanhada de uma rotação da pelve. A coluna vai estar flexionada. E aí, o dia inteiro fazendo isso. E aí depois quer ir lá bater um recorde num deadlift, num agachamento? Fala sério, né? Certifique que a tua coluna também está adequada, não só no treinamento, mas no dia a dia. Quinto e último item que muitas pessoas tendem a vacilar muito, eu mesmo já fiz isso, confesso, é o volume excessivo sobre a região. Treinar, fazer exercício é uma coisa maravilhosa, só que muitas vezes nós acabamos empolgando demais. Por exemplo, numa semana a pessoa faz agachamento, deadlift, Romanian deadlift, good morning, remada, supino com halter, né, que tem que tirar o halter do chão, tudo com alto volume, e aí se pergunta o porquê que está tendo problema na região lombar. É claro, a estrutura ela está sendo estressada todo santo dia, fora as situações do dia a dia, com alto estresse e não está sendo permitido que ela se recupere. Isso até está um pouco ligado ao terceiro item, né? Não só a questão da recuperação da estrutura entre as séries, mas dia após dia. Então, tome cuidado com estar com volume desgraçado em cima da região lombar. Tu vai sofrer, isso é sério.
Agora vamos lá para o protocolo de reabilitação. Mas assim, eu já aviso que é assim, para lesões mais básicas, mais simples, nada muito sério. Para aqueles problemas gerais, apenas uma ideia, adaptações podem ser feitas, mas que eu já testei, costuma funcionar muito bem e que tu não vai ficar ali 6 meses parado, sofrendo. Então, vamos lá. Primeira coisa é o que vai ser um treinamento que nós utilizaremos 2 exercícios, o agachamento barra baixa e o deadlift, porque nós queremos aplicar uma carga ativa para a estrutura que está lesionada, para dar o sinal para essa estrutura, para ela ser reabilitada, com uma carga adequada. Vão ser 3 treinos semanais, vamos ter primeiro agachamento, depois deadlift, porque o agachamento ele tende a facilitar muito a questão de já deixar pronto para o deadlift, ou em questão de aquecimento. E é o seguinte, a intensidade que tu vai começar no dia 1 vai ser com 30% da força máxima ou menos. Eu aconselho até começar com 20% da força máxima, é realmente bem leve. E vão ser feitas 5 séries, 5 repetições no agachamento e 5 séries, 3 repetições no deadlift, progredindo de 5 em 5 quilos a cada sessão ou menos, né, dependendo do seu nível de força. Isso vai ser feito durante 2 semanas. Muito provavelmente ao final dessas 2 semanas você vai já estar livre de alguma dor, mas não se empolga, não queira, tô bem, vou bater recorde agora. Calma, princípio do aumento gradativo das cargas. O intervalo entre as séries vai ser de 30 segundos a 1 minuto, incrementando com o passar do incremento do peso, né? Mas assim, uma coisa muito importante é que cada repetição ela deve ser 100% perfeita. Nesse ponto, cada repetição deve ter 0% de agressividade e 200% de concentração. Então, entre cada repetição, tu vai inspirar e fazer o bracing, tu vai certificar que tu vai manter a coluna vertebral sempre estável o tempo todo. Isso é sério, isso é muito importante. Nada pode estar relaxado. Então, assim, vamos supor que no agachamento 30% ou menos signifique para ti 80 quilos. Vai começar com a barra. Vai fazer 5 repetições, descansar ali 30 segundos a 1 minuto, aumentar ali 10 quilos de cada lado, né? 40 quilos, fazer 5 repetições, descansa, aumenta mais 10 quilos de cada lado, vai para 60, depois mais 5 de cada lado, 70, depois 80. Fazendo 5 repetições em tudo, bem gradualmente, fazendo todo o processo, tudo bonitinho, contraindo bem toda a musculatura, mantendo a coluna estável, porque o que tu não quer nesse momento é fazer movimento de flexão ou hiperextensão na coluna, é manter ela em extensão e aplicar carga nela assim, porque assim ela é um melhor transmissor de força, ela é mais segura nessa posição. E tu vai obviamente fazer a mesma coisa no deadlift. Na terceira e quarta semana, tu vai reduzir para duas sessões por semana e aí tu pode começar a dar saltos um pouco maiores, né? Se tu fez 5 quilos, pode passar a ser 10 quilos, por exemplo, já encaminhando para um treinamento um pouco mais normal, né? Então, em 1 mês, tu pode acabar resolvendo esse seu problema e ainda vai ter praticado bastante ali a técnica do movimento, então vai ter uma boa carga técnica. Mas tem uma observação importante. Tome cuidado com os outros exercícios que vão estar circundando a reabilitação. Por exemplo, tu tiver outros dias aí que tu vai treinar a parte superior, toma cuidado com a carga em cima da região lombar. Esses 3 dias, né, do agachamento e deadlift tem que ser os dias de estresse. Os outros dias é os dias da recuperação dessa região. Então, se atente muito bem ao que tu vai fazer nos outros dias. Por exemplo, é bom evitar ficar fazendo remada curvada. Toma até cuidado também o quão pesado tu vai no desenvolvimento, porque vai usar a região lombar. O supino também, né, mas um grau menor em relação ao desenvolvimento. Então, toma cuidado com o que tu vai fazer nos outros dias também, tá? Isso é importante. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vá lá no Instagram e siga @FocuStructural e sempre, absolutamente sempre, se já esforce tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!